4. Ao lado do próprio Cermak, Lewis Bort era o mais ativo em atrair os elementos dissidentes que haviam se fundido no agora vociferante Partido da Ação. Mas ele não estivera na delegação que visitara Salvor Hardin havia quase 6 meses. Isso não se devia a nenhuma falta de reconhecimento por seus esforços. Ao contrário, ele tinha faltado porque estava no mundo capital de Anacreon na época. Ele o visitou como um cidadão comum, não viu nenhum funcionário e não fez nada de importante. Ficou só observando os cantos obscuros do planeta atarefado e enfiava um nariz pequeno em todos os cantos empoeirados. Chegou em casa ao fim de um curto dia de inverno que havia começado nublado e terminava com neve, e em menos de uma hora estava sentado na mesa octogonal da casa de Cermak. Suas primeiras palavras não foram calculadas para melhorar a atmosfera de uma reunião já consideravelmente deprimida pelo crepúsculo cheio de neve. Receio, disse ele, que nossa posição seja que normalmente se chama, em fraseologia melodramática, de uma causa perdida. Você acha? Cermak disse mal-humorado. Já passou do tempo, Cermak. Não há espaço para nenhuma outra opinião. Armamentos, começou Dr. Walton, de um modo um tanto oficioso. Mas Bort interrompeu na hora. Esqueça isso, é história antiga. Seus olhos viajaram pelo círculo. Estou falando das pessoas. Admito que minha ideia original era que tentássemos fomentar uma rebelião palaciana de alguma espécie para instalar, como rei, alguém mais favorável para a fundação. Era uma boa ideia. Ainda é. A única falha pequena a respeito disso é que é impossível. O grande Salvor Hardin providenciou isso. Cermak disse amargo. Se você nos desse os detalhes, Bort. Detalhes? Não há nenhum detalhe. Não é tão simples, e toda essa maldita situação em Anacreon. É essa religião que a fundação estabeleceu. Ela funciona. Ora, você precisa ver isso funcionar para entender a situação. Tudo o que você vê daqui é que temos uma grande escola dedicada ao treinamento de sacerdotes e que, ocasionalmente, um show especial é feito em algum canto obscuro da cidade para benefício dos peregrinos. E isso é tudo. Toda a questão mal nos afeta de modo geral. Mas em Anacreon, nem Lentarkin amalciou o pequeno cavanhaque bontudo com o dedo e pigarreou. Que tipo de religião é essa? Hardin sempre disse que era apenas uma bobagem para fazer com que eles aceitassem nossa ciência sem questionar. Você lembra, Cermak, que ele nos disse naquele dia? As explicações de Hardin, lembrou Cermak, não significam muita coisa no fim das contas. Mas que tipo de religião é essa, Bort? Bort parou para pensar por um instante. Eticamente ela é boa, não difere muito das várias filosofias do Antigo Império. Há altos padrões morais nesse negócio todo. Não há nada a reclamar sob esse ponto de vista. A religião é uma das grandes influências civilizatórias da história. A esse respeito ela preenche. Nós já sabemos, Cermak interrompeu impaciente. Vá logo ao que interessa. Aqui está. Bort estava um pouco desconcertado, mas não demonstrou. A religião que a fundação fomentou e incentivou, vejam vocês, é construída sob linhas estritamente autoritárias. Os sacerdotes têm controle exclusivo dos instrumentos da ciência que demos a Anacreon, mas eles aprenderam a lidar com essas ferramentas apenas empiricamente. Eles acreditam inteiramente nessa religião e no valor espiritual do poder com que lidam. Por exemplo, há 2 meses um idiota mexeu com a usina nuclear no templo Tessalequiano, um dos maiores. Ele contaminou a cidade, claro, e isso foi considerado vingança divina por todos, incluindo os sacerdotes. Eu me lembro, os jornais publicaram uma versão confusa da história na época, mas não entendo aonde você quer chegar. Então escute, disse Bort, rígido. Os sacerdotes formam uma hierarquia em cujo ápice está o rei, que é considerado uma espécie de deus menor. Ele é monarca absoluto por direito divino e as pessoas acreditam nele completamente. Os sacerdotes também. Você não pode derrubar um rei assim. Agora você entende? Espera aí, disse Walter a essa altura. O que você quis dizer quando afirmou que Hardin fez tudo isso? Como ele entra na história? Bort olhou para seu questionador com amargura. A fundação fomentou assiduamente essa ilusão.
Nós colocamos todo o nosso apoio científico por trás da farsa. Não é um festival que o rei não presida cercado por uma aura radioativa brilhando por todo o corpo e se elevando como uma coroa sobre a cabeça. Qualquer um que toque nele sofre graves queimaduras. Ele pode ir de um lugar para outro pelo ar em momentos cruciais, supostamente por inspiração do Espírito Divino. Ele preenche o templo com uma luz interna perolada com um gesto. Não tem fim a quantidade de truques bem simples que executamos para benefício dele, mas até mesmo os sacerdotes acreditam enquanto os realizam pessoalmente. Isso é péssimo, disse Cermak, mordendo o lábio. Tenho vontade de chorar como uma fonte no parque da prefeitura, disse Bort honestamente. Quando penso na chance que perdemos, considerem a situação há 30 anos, quando Hardin salvou a fundação de Anacreon. Na época, o povo anacreoniano não tinha concepção real do fato de que o Império estava decaindo. Eles andavam resolvendo os próprios problemas desde a revolta zeoniana. Mas, mesmo depois de que as comunicações foram interrompidas e o avô pirata de Leopold se tornou rei, eles nunca perceberam que o Império havia perdido a cabeça. Se o Imperador tivesse tido a coragem de tentar, ele teria tomado o controle novamente, com 2 cruzadores e a ajuda da revolta interna que certamente teria surgido. E nós poderíamos ter feito o mesmo. Mas não. Hardin estabeleceu a adoração religiosa ao monarca. Pessoalmente eu não entendo. Por quê? Por quê? Por quê? O que? Exigiu saber Jain Orsi subitamente. Verisov faz. Faz um dia em que ele foi um acionista avançado. O que ele está fazendo? Ele está cego também? Não sei, Bort disse curto e grosso. Ele é o sumo sacerdote deles. Até onde sei, não faz nada a não ser atuar como assessor dos sacerdotes em detalhes técnicos. É um testa de ferro, diabos. Um testa de ferro. A sala ficou em silêncio e todos os olhos se voltaram para Cermak. O mais jovem líder do partido mordia nervoso uma unha e então disse em voz alta. Não é bom. Isso está me cheirando mal. Olhou ao redor e acrescentou mais enérgico. Hardin é tão idiota assim, então? Parece que sim, Bort deu de ombros. Nunca. Há alguma coisa errada. Cortar nossas gargantas tão completamente e tão sem esperança exigiria uma estupidez colossal. Mais do que Hardin poderia ter se fosse um idiota, o que não é verdade. Por um lado, estabelecer uma religião que erradicasse toda e qualquer chance de conflitos internos. Por outro lado, armar Anacreon com todas as armas de guerra. Não entendo. A questão é um pouco obscura, admito, disse Bort, mas os fatos estão aí. O que mais podemos pensar? Valto disse trêmulo. Traição direta? Ele está solto deles. Mas Cermak balançou a cabeça impacientemente. Também não vejo assim. Toda essa história é tão louca e sem sentido. Diga-me, Bort, você já ouviu falar em alguma coisa a respeito de um cruzador de batalha que a Fundação deveria estar consertando para a Marinha de Anacreon? Cruzador de batalha? Um antigo cruzador imperial. Não ouvi, mas isso não quer dizer grande coisa. Os estaleiros navais são santuários religiosos completamente invioláveis para o público leigo. Ninguém nunca ouviu nada a respeito da frota. Bem, rumores vazaram. Alguns membros do partido levantaram a questão no conselho. Hardin nunca negou, sabe? O porta-voz dele denunciou que havia gente alimentando os rumores e deixou por isso mesmo. Poderia significar alguma coisa. É a mesma coisa do resto, disse Bort. Se for verdade, é absolutamente louco. Não seria pior do que o resto. Suponho, disse Orsi, que Hardin não tenha nenhuma arma secreta na manga. Isso poderia... Sim, disse Cermak maliciosamente. O imenso boneco que pulará da caixa de surpresa no momento favorável e assustará o velho Viennes. A fundação poderá até explodir em pedaços e poupar a si mesma da agonia do suspense, se tiver de depender daquela arma secreta. Se tiver de depender de qualquer arma secreta. Bem, disse Orsi, mudando rapidamente de assunto. A questão se resume a isto. Quanto tempo temos, hein, Bort? Está certo, esta é a questão. Mas não vale para mim, eu não sei. A imprensa de Anacreon nunca menciona a fundação. Neste momento, ela está ocupada apenas com as comemorações vindouras e mais nada. Leopold vai atingir a maioridade na semana que vem, sabe? Então temos meses. Valto sorriu pela primeira vez naquela noite. Isso nos dá tempo. Isso nos dá tempo, uma vírgula, Bort explodiu impaciente.
O rei é um deus, eu estou lhes dizendo. Você supõe que ele precise fazer uma campanha propagandista para pôr seu povo em modo de combate? Vocês acham que ele precisa nos acusar de agressão e recorrer ao emocionalismo barato? Quando chegar a hora do ataque, Leopold dará a ordem e as pessoas lutarão, num estalo. É o maldito sistema de lá. Não se questiona um deus. Ele pode dar a ordem amanhã, pelo que sei. Pense nisso. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, e Cermak bateu a mão na mesa ordenando silêncio. Quando a porta da frente se abriu, e Levi Norasti entrou pisando duro. Ele subiu as escadas rapidamente, sem tirar o sobretudo, arrastando neve. Rony, só isso! Ele gritou, jogando um jornal salpicado de neve em cima da mesa. Os vice-transmissores também estão dando isso sem parar. O jornal se desenrolou e 5 cabeças se curvaram sobre ele. Cermak disse em voz baixa. Grande espaço. Ele vai para Nacron. Vai para Nacron. Isso é traição, Tark gritou esganiçado, subitamente empolgado. Diabos me leve se Valto não tiver razão. Ele nos vendeu e agora vai lá pegar o pagamento. Cermak havia se levantado. Agora não temos mais escolha. Vou pedir o impeachment de Hardin amanhã no conselho. E se isso falhar,